Olá, a pergunta foi feita por um aluno, né? Você prefere grego ou hebraico? Eu entendo a pergunta, entendo por que ela existe. Inclusive, é muito comum que seminaristas e até teólogos já formados tenham uma preferência, né? E digam assim, eu me movimento melhor no grego, me movimento melhor no hebraico. Até nessa turma da qual faz parte esse aluno, né, eles estão estudando grego 3 atualmente. Ontem mesmo eu propus uma atividade que tinha uma mesma frase escrita em grego e hebraico. E eles terminaram já o hebraico 3 no semestre passado. E alguns diziam assim, né? Olha, o grego até que foi, mas olhando essa frase pelo hebraico, eu percebi que já estou enferrujando nesse quesito, né? E outro, por outro lado, disse assim: o grego eu fiquei muito travado, o que ajudou mesmo foi o hebraico. Há pessoas que têm facilidade mais com um idioma e com outro, isso acontece com idiomas modernos também, não tem problema, né? Mas a pergunta é o que você prefere, grego ou hebraico? E eu não tenho uma resposta, assim. Eu prefiro que a gente perceba a necessidade dos dois. Não há como excluir um ou outro. É claro que na prática isso acontece algumas vezes. Havia um curso de teologia em Belo Horizonte, eu me lembro, lá nos anos 2000, em que as pessoas tinham que optar, os alunos tinham que optar por estudar grego ou hebraico, né? Eles estudavam uma língua bíblica. Eu acho isso terrível, né? Eu até entendo do ponto de vista prático que um curso tenha dificuldade por causa da necessidade de outras tantas disciplinas, né? Mas eu entendo que grego e hebraico são disciplinas fundamentais para a formação de um teólogo. Fundamentais, né? E não acessórias, assim. Não tem como estudar exegese, né, e praticar exegese sem ter uma boa formação em grego e hebraico. Mas e se a pessoa quer se dedicar só ao Antigo Testamento? Eu perguntaria primeiro, né, por que uma pessoa quer se dedicar só ao Antigo Testamento? E se quer se dedicar só ao Novo Testamento? A mesma pergunta, por quê? Mesmo assim, eu ainda vou dizer, né, para quem quer se dedicar mais ao Antigo Testamento, com seriedade, o grego também é fundamental, também é necessário. Basta lembrar que, considerando assim, né, o Antigo Testamento como um todo, ele completo, os manuscritos mais antigos que nós temos dele inteiro estão em grego. Né? E não um pouco mais antigos, assim, né? 10 anos mais antigo, 20 anos, não, são séculos. Né? Os manuscritos inteiros, né? Na íntegra que nós temos no Antigo Testamento em grego, precedem os manuscritos que nós temos em hebraico, do Antigo Testamento inteiro, precedem em séculos. Isso é importante? Claro que é. Né? Se você pega a Bíblia hebraica, e qualquer estudante sério vai um dia pegar a Bíblia hebraica e vai precisar consultar o aparato crítico que aí está. Né? Esse aparato que está aqui no pé da página, ele vai ser necessário, porque não se trata, né, sempre de simplesmente traduzir um texto, mas de entender um texto. E entender que esse texto tem uma história e que tem alguns pontos que ele tem uma escrita problemática, né, que variou com o tempo. E uma fonte importante para a crítica textual da Bíblia hebraica é justamente a tradução grega, né, ou as traduções gregas antigas, que são extremamente importantes. Então, não sei nada de grego e vou estudar o Antigo Testamento. Vai esbarrar com um problema aqui e ali. Né? E há outra questão ainda, né? Vamos chegar a ela. Mas pensando só no estudo da Bíblia hebraica, já há problema, já há problema. Bom, mas eu quero só me dedicar ao Novo Testamento. Por que eu preciso do hebraico? Muita gente vai dizer, né, especialistas em hebraico, Antigo Testamento, muita gente dessa área vai dizer assim, não, mas o pessoal que escreveu o Novo Testamento tinha uma língua semita na mente e escrevia de uma forma muito específica. É claro que isso não é tão assim quanto se pensava antes, né? Nós temos descoberto, nas últimas décadas se percebeu que muito do que se atribuía de característica da linguagem do Novo Testamento
há esse pano de fundo judaico, não é exclusivo do grego naquele tempo, judaico, né, entre judeus. É algo que é muito mais amplo, é próprio de uma linguagem popular, não de uma linguagem literária. Essa é outra questão, quem sabe um dia a gente conversa sobre isso, né? Mas, tudo bem, vamos reconhecer, né? É claro que esse pessoal aqui não era tudo falante nativo de grego, né? Quem escreveu o Novo Testamento. Mais do que isso ainda, é de se reconhecer que o Novo Testamento cita o Antigo Testamento com muita frequência, alude a passagens do Antigo Testamento com muita frequência. Então é óbvio, o Antigo Testamento é importantíssimo para se estudar o Novo Testamento. E então imagina uma pessoa que só se movimenta no grego e de repente pega uma passagem do Apocalipse que alude a Ezequiel, ou uma passagem do Evangelho segundo Mateus que cita o Antigo Testamento, e aí ele fica restrito, né? Eu só posso pensar aqui nesse livro, né, nesse volume do Novo Testamento, e eu não posso acessar o antes. Eu não posso olhar muito bem para lá, a não ser que olhe só para o texto grego também, porque eu não é muito a minha praia. Aí você já vê que há uma barreira e há uma limitação, né? Para esse que estuda o Novo Testamento, o Antigo Testamento é fundamental. E agora eu quero voltar, né? Eu quero voltar e dizer que para quem estuda o Antigo Testamento, o grego é importante também, não só por causa da tradução grega antiga, mas também por causa do conteúdo. E isso porque eu quero ler o Antigo Testamento e não simplesmente a Bíblia hebraica, porque eu sou cristão. Porque eu sou cristão. Do ponto de vista meramente material, do ponto de vista meramente racional da coisa, todo mundo pode pensar assim, não, o Antigo Testamento estava pronto, pelo menos os textos estavam já escritos, quando o Novo passou a ser escrito. Então, o anterior influencia o mais novo, o posterior, ele é importante para entender o mais novo. Ele tem uma existência autônoma, ele tem uma existência independente daquilo que não existia ainda. Mas não é assim que um cristão aborda o Antigo Testamento. Não deveria ser assim, pelo menos. Um cristão, lendo o Gênesis 1, deveria ler Gênesis 1 tendo em mente João 1. É isso que eu acho que é importante. E quem nos ensinou a ler assim, quem nos ensinou a ler o Antigo a partir daquilo que se conta no Novo, foi o próprio Senhor Jesus. E aí alguém vai dizer, mas isso não é acadêmico, né? E a minha questão a minha fidelidade é a quem, em primeiro lugar? É aqueles que me avaliam do ponto de vista acadêmico? É a opinião de nosso tempo? Ou é o próprio Jesus que ensinou a encontrá-lo no Antigo Testamento? A encontrar o Antigo Testamento falando dele o tempo todo. A minha ideia, então, ninguém que é cristão, né, eu estou falando isso do ponto de vista da formação de um teólogo cristão, ninguém que é cristão deveria ler Gênesis 1.1 sem ter em mente João 1.1. João 1.1 faz o Gênesis 1.1 ter o sentido que deve ter para nós, ter tudo que ele deve ter para nós. E aí eu devo, então, ler, sim, o Antigo Testamento em diálogo sempre com o Novo Testamento. Porque os textos estão em diálogo. Os textos do Novo Testamento, os textos do Antigo Testamento, não são duas ilhas que eu possa separar e de vez em quando frequentar uma ou frequentar outra. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Há uma diferença linguística, há uma diferença de contexto, há diferença cronológica, tudo bem, mas eles se conversam o tempo todo, né, se eu posso dizer assim. E lê-los de forma absolutamente isolada não é deixar de estabelecer essa conversa, é deixar de reconhecer que ela existe. E como cristão, eu entendo que ela existe não só por causa
das alusões, citações feitas no Novo Testamento, mas porque aquilo tudo que aconteceu no Antigo Testamento e foi registrado, aconteceu e foi registrado em vista do que haveria de vir, né? Isso é a perspectiva cristã de Jesus Cristo, dos apóstolos. É assim, né? É assim que a igreja lê o Antigo Testamento ao longo dos séculos, e eu não vejo razão alguma para deixar de ser assim, né? Razão alguma. Pelo menos não razão convincente do ponto de vista da fé, né? Para teólogos que se entendem como teólogos cristãos. Eu sou teólogo, mas eu não sou cristão, eu só acho interessante o assunto, assim, enquanto texto antigo, aí é outra conversa, né? Aí é outra conversa. Mas enquanto cristãos, é assim que se faz. Eu posso até estudar e pensar, mas como esse livro é lido por quem não reconhece Cristo como uma realidade para aqueles dias do Antigo Testamento? Como uma realidade e não como uma novidade que surge, que é trabalhada intelectualmente e tal. Para quem reconhece Cristo como uma realidade, não tem outro jeito. É preciso ler o Antigo Testamento, tendo em vista o Novo, considerando o Novo. Então precisa estudar o texto hebraico, aramaico do Antigo Testamento, com olhos bem atentos para o texto grego do Novo Testamento também, sem considerar a importância do grego também para a literatura que a gente pode chamar de intertestamental, né, para os pseudepígrafos. Então, para entender essas tradições que surgem a partir da Bíblia hebraica, é fundamental conhecer o grego. Eu diria que sim. Por isso a pergunta, né, qual que você prefere, o grego ou o hebraico? A minha resposta é, eu prefiro que não se isole um do outro. Eu prefiro os dois caminhando juntos. Eu prefiro os dois recebendo atenção e que as pessoas se dediquem, né, que os pastores, teólogos se dediquem a ambos. E quem sabe descubram até, eu quero ajudar algumas pessoas nesse sentido, que uma forma boa de se motivar é trabalhar os dois paralelamente, justamente não isolar uma coisa e outra, para você poder transitar de forma mais ágil e eficiente por toda a Escritura, né? Sem virilha, onde na verdade há um continente. Claro que essa conversa pode se prolongar muito mais, tem muita coisa dita que se desdobra aqui, né? Mas é isso que eu queria dizer e como incentivo inicial e como resposta para o meu amigo e aluno, né? O Jefferson, que fez essa pergunta, e para quem porventura estiver pensando por aí, né? Vou estudar só grego, vou estudar só hebraico, ou detesto a outra, né? Não é esse o caminho. Descubra a beleza que há em todo idioma, né? Todo idioma tem a sua beleza, todo idioma tem os seus obstáculos também, mas é muito bom quando a gente vai descobrindo que dá para lidar com eles com perseverança, com calma e com muita humildade também, né? Não é para querer dominar tudo de uma hora para outra. Minha opinião, aí está, né? Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço e até a próxima.